Podemos começar. Bom dia a todos, bem-vindos para mais um Comunica Labeco. Hoje contando com a presença da minha querida primeira orientadora, professora doutora Lucélia Nobre Carvalho. Vão aí 15 anos já de convivência. Obrigado, professora, por ter aceitado o convite. Muito bom ter a senhora aqui falando um pouquinho para a gente sobre os caminhos para estudar História Natural de Peixes no Brasil. Professora Lucélia, formada em Uberlândia, mestrado na Universidade do Mato Grosso, Universidade Federal do Mato Grosso, e o doutorado no INPA. Hoje ela é professora na Universidade Federal do Mato Grosso, no campus de Sinop. Vamos lá, professora, uma boa apresentação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Raoni, eu que agradeço. Agradeço a você que fez o primeiro contato, ao Luciano, em nome do Labeco, pela oportunidade de estar falando sobre esse tema, que eu gosto tanto, fez parte de toda a minha carreira, E o meu mestrado foi no Mato Grosso do Sul. Mas então vamos lá. Bom dia a todos que estão nos assistindo, pelo Facebook, ao pessoal que está aqui. Agradeço a presença de todos. Então, hoje eu vou estar contando um pouquinho, quando o Raoni me fez o convite, ele falou para contar um pouco da minha trajetória, na história natural, como eu comecei e como eu continuo trabalhando com história natural de peixes. Sendo assim, eu vou apresentar aqui, hoje, os caminhos para estudar história natural, sob a ótica da minha experiência pessoal. Eu vou fazer isso em ordem cronológica, e contando um pouquinho dessa história. Então, vamos lá. A história natural é a principal fonte de informação sobre os organismos e suas relações com o ambiente em que os animais vivem. E para os zoologistas, as informações essenciais do estudo da história natural remetem às seguintes questões: quem é esse animal? Onde ele vive? Quantos desses vivem lá? Como sobrevivem e se reproduzem? Treves, é um autor que ele definiu história natural de uma maneira bem simples. Ele diz que é simplesmente a observação cuidadosa da natureza. E o comportamento animal e a ecologia comportamental. Porque quando a gente fala de história natural, a gente acaba, desdobrando os estudos em estudos de comportamento. Então, como eu falar também um pouquinho de comportamento animal, só dar uma definição básica, sobre o que é a etologia, que é a disciplina que estuda o comportamento animal. Então, todo e qualquer ato, executado por um animal. E as pesquisas da área de etologia, ela giram em torno das questões fundamentadas na teoria da evolução de Darwin, que é observar e descrever o comportamento, e, posteriormente, uma análise mais completa do comportamento, que deve ser feita com base nas análises casuais, que são os estímulos, ontogenia, no desenvolvimento ao longo do tempo de um organismo, filogenia, a evolução daquela espécie, e funcionalidades, como comportamento, suas relações com o ambiente. E sempre, e isso leva à pergunta, por quê? E aí a gente vai estudar os processos, que são os mecanismos, e adaptação, que isso sim, é ecologia comportamental. Então, todo esse arcabouço, serve para vocês entenderem um pouquinho sobre a observação, dos peixes. Então, vamos lá. Passando só um breve histórico, já que a gente vai estar falando de história natural de peixes, e eu vou falar principalmente, a minha fala aqui, ela é baseada principalmente na minha experiência. Então, a maior parte da minha experiência com história natural de peixes se deu na Amazônia. Então, os primórdios da história natural na Amazônia foram registros fortuitos, casuais, de informações durante as grandes expedições dos naturalistas europeus e norte-americanos. Posteriormente, vieram as coletas de inventários informais, a formação de coleções, museus, estudos de biologia básica, e na várzea, muitos estudos de fisiologia da respiração.
E hoje a gente ainda continua tendo um ritmo desconcertante, né, da taxa de descrição de novas espécies de peixes de água doce no Brasil. Então, nós ainda estamos descrevendo espécies e a base de história natural não acompanha, né, a descrição das espécies. Então, a gente tem um paradoxo amazônico, que é a carência de estudos naturalísticos de peixes na região de maior diversidade ictiopaunística do planeta. E isso não tem mudado muito, né? O número de estudos ele tem aumentado, mas no finalzinho da apresentação eu vou estar falando para vocês sobre isso, né? Como que, de onde nós viemos, né? Dessas informações de história natural e para onde nós estamos caminhando, os direcionamentos futuros. Bom, então, para começar um pouco, né, da minha trajetória, o primeiro estudo que eu realizei foi com comportamento animal. Na época da minha graduação, eu queria trabalhar muito com peixes, e eu estudava na Universidade Federal de Uberlândia, e lá não tinha ninguém que trabalhava com peixes. E o Kleber Del Claro, que trabalha com comportamento animal e que teve palestrando aqui também no Labeco, eu fiz o convite para ele, perguntando se ele poderia me orientar. E naquela época, eu já fiquei muito impressionada com o pouco conhecimento que se tinha sobre história natural e comportamento de peixes, né? Então, isso foi uma coisa muito presente desde o início da minha carreira, lá na minha graduação, porque eu ia trabalhar com essa espécie, né, que é o Iphesiopico ex, mais conhecido como Mato Grosso. O Mato Grosso, ele era uma espécie que era introduzido lá em Uberlândia, onde eu fiz minha graduação. Ele ocorria em algumas fazendas ali ao redor da cidade, mas era uma espécie que já estava em aquário. Então, eu na graduação pensava, nossa, eu procurava referências bibliográficas sobre o assunto e não encontrava nada. E esse peixe já estava comercializado em aquário. Então, esse é um problema recorrente, né? Na época, eu fiz meu primeiro contato com o ictiologista, porque o meu orientador, como ele trabalhava com interação inseto-planta, ele falou assim, olha, eu vou te passar o contato de um ictiologista aí, que é o José Sabino, você escreve para ele. Naquela época não tinha zap, né? Não peguei e mandei uma mensagem para o Zé. Então, eu escrevi uma cartinha que foi pelo correio, o Zé recebeu muito elegantemente, com muito carinho, me respondeu no maior cuidado, né? E contando algumas experiências de observação que ele tinha na natureza com essa espécie. Eu precisava me certificar que o que eu estava observando na natureza realmente acontecia, se eu não estava fazendo nada de errado, afinal de contas, era o primeiro trabalho que eu estava realizando. E aí, eu tentei balizar esse estudo com bichos que vieram da natureza, que era nas fazendas ali ao redor da Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu considerei eles como um grupo selvagem e também com bichos que foram criados em aquário. E a minha pergunta era saber o efeito de predação no comportamento alimentar do Mato Grosso. E aí, olha só, nessas imagens não são boas, porque não era a época digital ainda, então era câmera analógica, mas para vocês observarem, né, elas, como eu falei, essas imagens não são bonitas, mas elas refletem a realidade, né, de um aluno de graduação, sem recurso, iniciando a carreira, tentando trabalhar. Eu lembro que eu já lia muito os trabalhos do Ivan Sazima, do José Sabino, e eu tinha uma noção de que eu tinha que fazer com que o ambiente ficasse o mais próximo possível do natural, onde eu estava observando os peixes. Então, eu organizei todo o laboratório para essas observações, anteparo, isso eu tinha um suporte grande, né, do Kleber. E aí eu fui fazer uma manipulação experimental. Então, o que consistia? Eu tinha os peixes em aquário e eu queria saber se o efeito de um predador alterava o comportamento alimentar. Aí eu utilizei um socó taxidermizado, aqui é a imagem do socó, um cartão, um socó modelo, feito com um papel cartão da mesma coloração, e um cilindro, que é uma forma completamente diferente. E eu utilizava, né, ele em cima do aquário. Então, aqui era um comedor, alimentava os peixes de 2 tipos de alimento, ração e cupim,
e observava se os peixes, como é o comportamento dos peixes na presença do predador, dos modelos, e o meu controle era na ausência de predador. E nós chegamos à conclusão que os peixes, né, sem predador, sem a presença do predador, eles se alimentavam tanto de ração como de cupim. Com os tratamentos, o que eu observei? Que com o predador imóvel, o socó, os peixes da natureza, ele só comia cupim, que é um alimento rico em proteína. Os peixes criam ração, cupim. Quando eu coloquei o modelo do socó em movimento, fiz uma gambiarra, amarrei uma rondona no teto e movimentava esse pescoço desse socó, puxava para ele movimentar. E aí os bichos não se alimentaram de nada. Provavelmente isso ocasionou um super estímulo e os peixes não subiam a superfície para se alimentar. Quando eu coloquei um modelo de predador, que era o papel cartão, os peixes da selvagem continuaram não se alimentando. Já os peixes da natureza comiam tudo em todos os experimentos, exceto quando teve um superestímulo. E a mesma coisa aqui com o cilindro. Então, o que eu cheguei à conclusão? Esses resultados, eles mostram que a presença do predador na superfície, ela inibe o comportamento do hifersóbrico, né, do Mato Grosso. E a diferença entre os grupos que vêm da natureza é provavelmente a experiência com predadores. Então, os peixes que vêm da natureza tinham experiência já com predação com garça, martim pescador. Isso sugere que essas aves elas podem afetar, né, as populações de presa através de efeitos não letais. Isso foi muito importante, esse achado, porque esses efeitos não letais, eles também podem interferir no comportamento dos peixes. Então, essa foi a minha primeira experiência, né, com comportamento, história natural de peixes. E nesse caso aqui, a história natural de peixes, ela foi muito importante para eu fazer a minha pergunta, porque eu só cheguei nessa pergunta observando os peixes na natureza e vendo que eles ficavam na próxima superfície. Quando as aves priscílias se aproximavam, eles mergulhavam, né, desciam na coluna d'água. E aí eu continuei trabalhando com o Kleber, né? Ele aceitou, topou continuar me orientando com comportamento de peixe, e eu fui para o Pantanal. Trabalhar no Pantanal, queria muito mergulhar com piranhas, né? Tinha ali o trabalho do Ivan Sazino, né, sobre observações subaquáticas com piranhas no Pantanal de Poconé, e queria mergulhar, e após ler o trabalho do Ivan, eu pensei em testar algumas hipóteses. Só que quando eu cheguei no Pantanal Sul, ali na região de Miranda, Abobral, perto de Campo Grande, eu me deparei numa situação que eu não tinha água clara. Era um período de vazante muito curto, de algumas semanas, e para um aluno de mestrado foi impossível realizar um trabalho em tão curto tempo, fazer disciplina e fazer as observações subaquáticas. Então, eu acabei trabalhando com coletas, né, indiretas e observações indiretas. Então, eu trabalhei com parasitas, né, ectoparasitas, principalmente crustáceos parasitas. E interessante que, novamente, os dados de história natural fizeram com que eu fizesse uma boa discussão, uma boa interpretação dos meus dados. Aqui são as 3 espécies de piranhas que eu estudei. Dessas 3 espécies de piranha que eu estudei, essa espécie aqui, que é a Serrasalmus maculatus, ela é a espécie mais social. Então, os grupos dela são maiores. E o que eu observei? Que os bichos eram mais parasitados. Essa espécie de piranha, ela continha mais parasitas. Justamente por causa da proximidade social no cardume. Tá? Essa espécie mais solitária tinha uma carga parasitária menor. E observei também diferenças sazonais na carga parasitária. Também tive a oportunidade de observar, e os estudos do Ivan, ele observou o comportamento de limpeza, né? Que é no qual um peixe, ele se alimenta de parasitas na pele de outro peixe. É um comportamento bem elaborado. E eu estava em busca disso, mas eu não conseguia observar. Mas o que eu notei? Como eu trabalhava em águas muito escuras, a visibilidade ela é crucial para uma interação dessa, né? O comportamento de limpeza, quando você tem um cliente, o limpador. Como a minha água era escura, não tinha como ocorrer esse comportamento. E por conta disso, as piranhas eram mais parasitadas.
tá? Porque em águas claras, essa piranha, que ela tem um focinho mais afilado, tá? Essa espécie de piranha, ela, a Serrasalmus marginatus, ela tem a capacidade, né, de tirar parasitas de outras piranhas. Mas eu não consegui visualizar isso onde eu estava trabalhando. Uma outra coisa interessante que eu observei foi que o comportamento também dos parasitas também era super importante ser levado em consideração. E como eu trabalhei em rio e em lagoa, nas lagoas os peixes eram menos parasitados, e minha hipótese era o contrário, tá? Baseado em condições de fatores físico-químicos da água. E eu encontrei que no rio os peixes eram mais parasitados, provavelmente devido aos parasitas, que são pequenos, né? Como vocês podem ver aqui, aqui é o tamanho real. Esses pequenos parasitos, eles têm dificuldade de deslocamento na água. Então, uma água com maior correnteza, né, ele tinha que ficar todo o tempo no hospedeiro. Isso também aumentava a carga parasitária. Então, mesmo não tendo feito observações diretas na natureza, foram as observações de história natural que eu fui levantando ao longo do meu mestrado e na literatura que me ajudaram a explicar meus dados. E aí eu cheguei no doutorado, foi quando eu comecei a trabalhar com Jancis Zoannon, que trabalha muito com história natural, né? Aí da árvore genealógica do Ivan Sazima. E eu queria muito continuar trabalhando com história natural, comportamento, e acabou que eu fazia isso numa escala maior. Obviamente que o doutorado só tem 4 anos, eu queria mergulhar em vários rios na Amazônia, desde a nascente até a foz. Eu fiz o que foi possível durante esse período, mas só essas imagens, né, só para chamar a atenção desse estudo, essas imagens são dessa enciclopédia, tá? Que foi um estudo que eu realizei juntando dados da literatura cinza, que são dados não publicados, que ficam dissertações, livros, e na nossa experiência, né, foi um trabalho que eu fiz com o Jancis e o Ivan, nós pegamos alguns temas, né, na área de história natural e comportamento de peixes, para fazer isso. E nesse momento eu percebi quanta informação de história natural nós temos pulverizadas em livros, em monografias. Então, eu gastei muito tempo para reunir essas informações e não está nem perto de ter 20% das informações de peixes da Amazônia, nem 10%, vamos lá, né? E isso se dá justamente porque essas informações elas estão sistematizadas, né? E durante o meu doutorado, eu sempre li muito artigos sobre peixes marinhos, principalmente porque os estudos de ambientes marinhos, estudos de observações de peixe, eles começaram anteriormente. Então, muita coisa já tinha se desenvolvido nesses locais, né? Então, na época, eu recebi até um convite da revista Desktop para falar um pouquinho de mergulho em água doce. É muito diferente do mergulho marinho, né? Então, eles até destacaram essa imagem, porque quando você vai mergulhar no mar, você pega um barco, ou você já sai da praia e começa a mergulhar. Aqui, às vezes, eu tinha que andar 5 quilômetros com equipamento, né? Atravessando a floresta amazônica, para chegar a alguns lugares e conseguir mergulhar. E vou só apresentar esse trabalho do meu doutorado, porque para falar sobre um tema que eu acho super importante no desenvolvimento de estudos de história natural, que são as parcerias e as observações, né, que a gente pode juntar as informações com vários colegas, vários parceiros. Durante o meu doutorado, eu observei, né, uns ambientes que a gente chamou de igarapós, né? Eu batizei de igarapós porque é um ambiente em transição. Não é um igapó, que é uma floresta inundada, mas também não é igarapé, que é um riacho de água corrente. Então, porque a água corre nesses ambientes. E coletando, né? Coleta de campo revela algumas interações. Eu coletei e nos puçás, nas minhas redinhas, vinha muito camarão e peixe. Eu conseguia separar os camarões dos peixes, mas eu achava interessante, né? Aquela relação. E os colegas que estavam comigo coletando não separavam os camarões dos peixes, porque eram muito semelhantes, né, os animais. Então, a camuflagem é um tipo de defesa mais distribuído, né, gente, dos animais que vivem no substrato.
Sendo que a transparência, geralmente, ela é encontrada em organismos pelágicos, né, que ficam na coluna d'água. E ambos os tipos de defesa, elas são consideradas super eficientes contra predadores visualmente orientados, né, predadores que buscam suas presas. E aí, o que aconteceu? A gente observou, né, 3 conjuntos de espécies de peixes e camarões de tamanhos similares, né, colorações parecidas, e que aparentemente eles dependem da camuflagem e transparência para escapar de potenciais predadores. Né? Em uma dessas associações, há uma escala, né, de uma transição de coloração mais críptica desse peixe que fica aqui no fundo. Depois a gente tem o camarão, que ele fica entre o fundo e a coluna d'água, e aqui o Priocarax, que fica bem mais transparente, mais próximo à superfície. Né? De acordo com a posição que cada um desses animais ocupa, né, no ambiente, na coluna d'água, essa semelhança entre camarão e peixe, né, eles ficam totalmente camuflados. Então, isso é considerado uma associação protetiva, né, que é um tipo de mimetismo social. E qual que é a vantagem, né, dos peixes se associarem aos camarões? Os camarões, eles apresentam um espinho na cabeça, que é o rostro, e um comportamento de escape muito rápido, né? Ele contrai o abdômen e dá aquele escape rápido, que quando o predador vê o camarão, já não está mais no seu campo de visão. E ele tem as pinças também para repelir os predadores. Então, é vantajoso, né, para os peixes se associar aos camarões. E o que foi interessante, né, eu estar observando aqui. Essas observações, esse artigo, ele só tomou corpo porque eu observei isso em alguma região lá da Amazônia, ali próximo a Manaus. O Jansen, numa campanha, logo após eu ter descoberto essa interação, ele observou isso na bacia do Tocantins, no Rio Branco. O Ivan Sazima tinha dados de um riacho em Ubatuba, de muitos anos atrás, que é essa imagem aqui. Então, aqui os camarões estão contra os substratos, não dá para ver os camarões, e as larvas de peixes, que estão migrando junto com os camarões. Então, a associação protetiva, ela corria em diferentes tipos de ambientes. E a gente só conseguiu chegar nessas informações compartilhando informação, que isso aqui é uma das coisas fundamentais para a gente fazer estudos robustos de história natural, compartilhar informações. Então, nesse mesmo caminho, eu vou falar para vocês sobre um outro estudo que eu fiz em parceria com o Domingos Garrone Reto. A gente registrou a primeira associação alimentar do tipo nuclear seguidor entre peixes caraciformes e raias. Eu observei raias que tem o comportamento de revolver o substrato, e quando ela tem esse comportamento de revolver o substrato, ela coloca em exposição alguns macroinvertebrados, detritos, e levanta uma poeirinha, né, quando ela vai estar ondulando a sua nadadeira. E outros peixes são atraídos por isso e seguem, né, a raia conhecida como nuclear e os peixes como seguidores. Eu observei isso numa lagoa aqui do Telespires, e o Domingos tinha observado isso no Xingu. E numa dessas conversas em congresso, né, como é importante a gente se reunir para conversar, né, eu e o Domingos compartilhamos as informações, o que resultou numa nota sobre esse primeiro registro em Água Doce, né? Aqui a observação que eu fiz da raia, né? E seguida por um cardume de hemiodos. Bom, e durante... isso já tinha terminado o doutorado, e aí eu cheguei no Mato Grosso, passei no concurso aqui no Mato Grosso, na Cidade Federal do Mato Grosso, e comecei a trabalhar por aqui. Quando cheguei aqui em Sinop, o Eduardo Bessa, que trabalha com comportamento animal, ele me convidou para ir em Nobres, que é uma região muito parecida com Bonito, onde o Zé trabalha. E nessa região, ele tinha observado, né, dourados juvenis muito próximos aos cardumes de Piraputanga. Então, o que ele tinha observado, né, e me chamou lá e eu comecei a observar junto com ele, que dourados, eles utilizam, né, essa tática de estar
arremetendo, né, para capturar as presas, junto com o cardume de Piraputanga. Então, eles não só permanecem mais tempo entre os cardumes de Piraputanga, olha, aqui a gente está vendo, aqui vocês estão vendo as piraputangas, tá? E aqui essa seta aponta um dourado, aqui outro dourado. Esses dourados são jovens, eles não são adultos ainda, e nesse tipo de ambiente, com água clara, ele tem dificuldade de abordar as presas. No rio, a água mais turva, ele persegue as presas e um mecanismo de surpresa, né, acontece. No ambiente de água clara, isso não acontece. Então, eles se ocultavam entre as piraputangas, né? E à medida que o cardume se aproximava de pequenas potenciais presas, pequenos lambaris, né, ele arremetia. Então, é interessante vocês verem que sozinho ele tentava capturar as presas, né? A gente colocou aqui 16 vezes. E quando ele estava em associação com as piraputangas, 48 vezes. O sucesso dele de captura aumentava, assim como o número de investidas aumentava quando ele estava junto no mesmo cardume, né? E acreditamos que os dourados juvenis, eles têm desenvolvido essa tática devido a águas claras comprometerem o fator surpresa dos ataques, prejudicando sua atividade predatória. E com essa flexibilidade comportamental, o sucesso predatório dele podia ser maximizado. E uma das coisas interessantes é que esses peixes se alimentam, né, de presas menores, eles tendem a mimetizar e se juntar a espécies de peixes que não apresentam perigo para suas presas. Observem a semelhança na ladeira caudal, né, aqui da piraputanga e do dourado. Então, quando eles estão no cardume, os dourados em menor número e as piraputangas em maior número, esse efeito é praticamente imperceptível para a presa. E por que eu estou apresentando esse trabalho? Porque eu acho que todo mundo que trabalha com história natural, comportamento, um dos principais objetivos é que essa informação chegue para o grande público. Aqui tem uma imagem, um banner mostrando o Eduardo Bessa, que trabalhou junto comigo, aqui eu. E o Eduardo Bessa, ele apresentou uma palestra sobre esse estudo, na universidade que ele trabalhava, e um professor lá de letras, que era o Robson Rocha, que já tinha escrito alguns livros que viraram best-sellers infantis, tinham vendido mais de 1 milhão de cópias. Ele gostou muito da história, né? Porque, afinal das contas, uma história bem contada, quem resiste? Então, ele gostou muito dessa história e falou, vou escrever um livro. E ele escreveu esse livro, e o Robson tem um trabalho muito interessante, que todo livro que ele lança, ele visita todas as escolas do Mato Grosso. Todas as escolas, ele vai em todos os estados, leva livros, distribui livros nas escolas, ele também vende os livros, mas distribui gratuitamente, nenhuma escola fica sem livro. Isso foi muito interessante, porque eu comecei a apresentar, né, aqui nas escolas, junto com ele, nós fizemos um trabalho, e era incrível como as crianças se interessavam. Então, eu dou aula aqui no curso, né, na faculdade, e quando meus alunos chegam acima de 16, 17 anos, eles já estão praticamente formados, e eu vi aonde que eu realmente podia fazer a diferença, que eram com as crianças. Então, aqui mostrando, né, é um livro muito bem ilustrado, é lindíssimo, e ele já está na 2ª edição, porque a primeira edição acabou. No final do livro, ele conta, né, como tudo começou, que 4 pesquisadores brasileiros de 4 universidades diferentes se reuniram e descobriram esse peixe, o que ele chama de peixe invisível, é um dourado escondido no meio do cardume. E é muito interessante a percepção das crianças, como elas percebem coisas muito mais rápido do que a gente. Então, foi uma experiência muito gratificante. Bom, seguindo, né, aqui minha trajetória, para trabalhar com história natural, você precisa conhecer a espécie, conhecer seu ciclo de vida, e a gente só consegue fazer esse estudo a longo prazo. Estudos de longo prazo, a gente vai ter, principalmente, né, com o quê? Com estação de pesquisa. Né?
E uma estação de... Esse foi um sonho que eu tinha de, né, montar uma estação de pesquisa aqui no Telespires, que é a região onde eu trabalho, aqui no norte do Mato Grosso, fronteira agrícola, né, o arco do desmatamento. Então, aqui estão as imagens, né, do rio Telespires, um rio muito bonito, e nessas áreas mais rasas é onde eu podia fazer alguns mergulhos, tá? E durante esses mergulhos, eu consegui, a água aqui não é tão transparente, igual Bonito, Nobres, mas a gente conseguiu observar algumas espécies aqui que vocês estão vendo, né? Então, aqui o Ipancistro, Leporins vanzoi, Briconexodon. Bom, então, aqui mostrando melhor, né, esse ambiente de corredeiras com áreas mais rasas para observação. É muito difícil observar a água, além de não ser tão clara, né, porque já não é uma área onde as cabeceiras já estão sendo muito alteradas, mas era possível. Bom, e me chamou a atenção uma espécie, que é a espécie de matrinchã, Bricofalcatus, que nesse trecho do Alto Médio Telespires é uma espécie-chave, assim como o tambaqui na Amazônia. É uma espécie-chave por quê? Porque ela come uma variedade de frutos muito grande, uma quantidade de frutos, né? Então, ela é uma dispersora de semente de outras espécies que ocorrem aqui na região, como pacus, piau, até curimba come fruto e semente. Ela é que tem a maior importância, né? A gente está estudando essa espécie já há alguns anos, desde 2012. E também, devido, né, como muitas espécies frugívoras de grande importância, é uma espécie que é alvo da pesca comercial. E inspirada nos estudos de Michael Gold, né, de 1980, The Fishes and the Forest, que é uma relação, né, do peixe e floresta, uma relação conhecida, celebrada, explorada. E eu vi que desde o livro do Michael Gold, de 1980, tinha se avançado muito pouco nesses estudos. E aí eu comecei a trabalhar com isso, acabei até realizando o meu pós-doutorado com a Sandra Viviana Correia, que é uma das pessoas que mais estuda essa interação. E, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar, né, com essa espécie Bricofalcatus. Só que aquelas imagens que eu mostrei, né, não mostram tudo. Então, aqui a gente tem uma margem já, né, totalmente desmatada, e a gente já tem um declínio dessa espécie aqui na região. Desde que eu cheguei aqui, o número de indivíduos, né, tem declinado, diminuído a sua abundância dentro da bacia. E essa espécie tem outros problemas, né? Aqui na região, as pessoas utilizam muito milho e soja como atrativos, que eles chamam de seda. Então, eles colocam esse milho e soja fermentando no rio, e os peixes ficam atraídos, principalmente os onívoros, incluindo a matrinchã, e eles vão capturando, ficam comendo ali, não saem daquela zona de conforto. E aí eles pescam. Então, essa é uma pesca predatória que é proibida por lei, aqui pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E além de ser proibido, né, a gente observou que isso pode causar vários danos para os peixes. Então, uma dieta baseada nesse suplemento, que é a ceva, ela altera a composição química do peixe. Então, dobrou a quantidade de gordura desses animais. A gente fez um experimento com peixes de ceva e uns peixes que vieram de uma unidade de conservação no cristalino. E nós comparamos, né? Fizemos também comparação, um teste em pessoas para ver se essa quantidade de gordura alterava o sabor. E sim, as pessoas, né, um experimento com fundo cego, as pessoas não sabiam que ela estava comendo a origem do peixe, então a gente deu peixes que foram criados em cevas, né, eles comem muito essa ceva, e peixes da natureza, que se alimenta principalmente, né, de insetos e frutos. E as pessoas perceberam tanto diferença no sabor como na coloração, sendo que elas preferem se alimentar de peixes da natureza do que os peixes que vêm da selva, e a cor, porque o peixe da selva ele tem o filé mais esbranquiçado. Já os peixes da natureza, ele tem um filé mais rosado, cor de salmão, que vem, né, do beta-caroteno da alimentação de crustáceos.
Bom, e por último, mas não menos pior, essa espécie também já tem algumas alterações causadas por alguns metais pesados, né? Então, já tem alguns indícios de contaminação. Mas essa contaminação ainda está abaixo do permitido por lei. Somente se a pessoa comer mais de 400 gramas de peixes por semana, que ela pode ter alguma chance de contaminação. Então, isso ainda é incipiente, né? Bom, e com todo esse arcabouço, né, eu falei assim, bom, eu preciso de mais informações de história natural para entender. E observar esse peixe na natureza é muito difícil, porque os grandes cardumes são muito arisco, o adulto é muito arisco. Eu falei, eu vou para os riachos observar. E aí foi o que aconteceu, a gente foi para os riachos observar e não tá entrando aqui o videozinho. Bom, mas eu vou falando aí enquanto isso. E nessas observações de riacho, eu percebi que eles tinham um comportamento de se alimentar de itens que vêm trazidos pela natureza, que a gente chama de drift feed, então eles se alimentavam de frutos. Eu observei que os jovens também consumiam frutos. O jovem, geralmente, ele é carnívoro, se alimentando de insetos, mas ele come vários itens, e um desses itens que eu vi ele se alimentando eram frutos. Esse vídeo era só para mostrar, esse que está abaixo, que não sei por que não está entrando, mas enfim, que como que eles, né, se alimentam na correnteza. A gente usou câmeras GoPro para levantar várias informações e começar a entender melhor, né, essa espécie-chave aqui na região. Tá? Agora foi o vídeo. Então, observem, né, aqui o cardume, eles estão se alimentando de itens que vêm pela correnteza. E vocês vão observar aqui um piau, olha aqui. Tá? Esse piau, os piais, geralmente, eles se alimentam, né, em outro substrato. Os matrechantes, eles ficam do meio da coluna d'água para a superfície, os piaus ficam no fundo. Em uma dessas observações, o que eu vi? Eu vi que enquanto o piau, alguns frutos que caem das margens do rio, eles vão parar no fundo. Então, o piau descobria esses frutos quando ele estava se forrageando. E algumas vezes ele subia para o mesmo nível da coluna d'água, para o mesmo microhábitat onde estavam os matrinchãs. E nesse momento ele podia estar com um fruto na boca. E o matrinchã jovem, ele roubava o fruto na boca do piau. Tá? E aí eu falei assim com o meu aluno, eu tinha um aluno de mestrado, que estava começando a estudar, né, interação peixe-floresta, tendo como modelo matrinchã. Eu falei assim, vamos colocar os jovens também para fazer um experimento. E foi assim que nós começamos o nosso estudo, né, para ver germinação de sementes por matrinchã. E o que a gente observou? A gente observou essa espécie de aves, que é a Ficus gomeleira. Tá? A Ficus gomeleira é uma árvore, muito consumida por vários peixes, pelo matrinchã também. Ela dá alguns frutos pequenos, uma semente minúscula, né, que é a semente de ficus. E esse foi um mestrado do meu aluno, ele viu diferenças ontogenéticas, né, o desenvolvimento dos matrinchãs, e no efeito da passagem da semente pelo trato digestivo na germinação de semente. Então, o que ele observou? A gente tinha um controle, né, que eram os peixes, né, que tinham se alimentados de frutos. E, desculpa, gente, o controle eram as sementes que eram colocadas para germinar sem passar pelo trato digestivo dos peixes. E aqui as sementes que germinaram ao passar pelo trato digestivo dos peixes. O que a gente observou? Que a germinação, né, a probabilidade de germinação, ela aumenta muito quando passa pelo trato digestivo dos peixes, porque ocorre a abrasão das sementes e ela germina mais rápido. Nós também observamos um efeito onde os peixes de maior porte, que podem chegar até a 40 centímetros, que a gente utilizou no experimento, a taxa de germinação, a probabilidade de germinação, essa proporção, ela diminui, né, e tem um ápice aqui no jovem. Então, o que a gente observou? Que o jovem ele é um carnívoro, se alimentando principalmente de insetos, né? E o adulto ele é frugívoro. Então, esse estômago de um carnívoro, ele geralmente é mais ácido, mais curto, e isso pode ter ocasionado uma maior abrasão da semente.
facilitando a maior taxa de germinação, assim como a maior velocidade de germinação. E o frugívoro, ele já tem um estômago, né? E um intestino muito mais longo, o que aumenta o tempo de passagem dessa semente, mas não faz com que ela esteja mais apta a germinar. E o que a gente chegou à conclusão? Que o jovem de Matrinchã, ele tem um papel também muito importante. Que papel é esse, gente? Ele também é um potencial dispersor de semente. Tá? E é assim como a gente só conseguiu porque a gente colocou o jovem no experimento. A maioria dos experimentos, utilizando prestes frugívoros e dispersores de sementes, utiliza o adulto. Aí iam utilizar o indivíduo jovem por causa das observações, né, subaquáticas, que ele se alimentava de frutos. A gente descobriu isso. Então, ele com certeza também é um dispersor de semente, e só que ele dispersa frutos e sementes de pequeno porte. Mas ele tem também um papel nisso tudo. E por que isso é tão importante? Com os impactos, né, na bacia aqui do Rio Telespires, o número dos indivíduos maiores tem decaído. Então, saber que o jovem também tem esse potencial dispersor é um grande alento. Então, vamos lá. E com meio de tanta semente, eu tinha tanta muda no laboratório, colocamos para germinar outras mudas de outros peixes também frugívoros, a gente começou a plantar essas mudas no laboratório e a gente criou um pomar Jardineiros do Rio. O que consistia nesse pomar? A gente plantou as mudas, aqui as mudas já foram uma foto que eu fiz esse ano, agora, mês passado, elas eram bem pequenininhas, e a gente plantou aqui no fundo do laboratório com placas com as informações, onde a gente coletou o peixe, qual é a espécie, quando que ele comeu a semente. A gente começou a colocar essas plantas para germinar em 2016. Então, aqui tem plantas já com mais de 6 anos. Tá? E nós demos um passo a seguinte, né, que é um dos mais importantes, que é levar, né, trazer a comunidade, as crianças para o laboratório. Então, a gente mostrava a coleção científica, entre outras coisas, e contava sobre o projeto Jardineiros do Rio, e foi um sucesso. E aí a gente deu um passo adiante, que é sair da academia, né? Porque as pessoas iam atrás da gente na academia visitar o projeto. E aí nós fomos da academia para a comunidade. Então, nós plantamos algumas dessas mudas aqui num bairro aqui da cidade, aqui próximo a um lago. Esse lago tem algumas espécies de peixes, todas nativas. E a gente espera um dia essas árvores crescerem e estarem auxiliando ainda no reflorestamento, né, de parques. Então, hoje esse projeto, ele continua sendo desenvolvido e agora a gente está parado por conta da pandemia, mas o objetivo é continuar, porque nós temos um banco de mudas muito grande e continuar plantando isso em várias regiões da cidade para as pessoas conhecerem mais, porque todo mundo sabe que planta, morcego, anta, principalmente os pássaros, tem esse comportamento de comer o fruto e levar para longe, dispersando a semente, né? São importantes agentes dispersores. Mas os peixes, poucas pessoas conhecem. Bom, e o meu sonho, né, a estação de pesquisa versus a minha expectativa. Usina hidrelétrica de Sinop. Bem, aqui são aquelas áreas bonitas que eu mostrei para vocês anteriormente, que eu tinha começado a trabalhar há alguns anos, mergulhando, e hoje essas imagens foram feitas em fevereiro desse ano, eu não tenho mais esses ambientes de corredeira no rio, então toda a minha pesquisa relacionada a observações subaquáticas aqui na região, história natural de peixes reofílicos, está toda comprometida no momento, eu tenho que ir para outras regiões se eu for para mergulhar no rio. Mas, né, como nem tudo está perdido e a gente tem que seguir adiante, eu tinha uma equipe, a gente apelida carinhosamente de equipe cascuda, que são meus alunos que estudam cascudos. E tudo começou também muito antes, com o monitoramento de uns riachos. Então, hoje eu estou trabalhando principalmente em estudos mais a longo prazo em riachos. Então, esse aqui é o João terminou o mestrado, ele estudou efeito do parasitismo, né, de sinotóides, que são esses isópodos, eles escavam o corpo do cascudinho e ficam aí, né, passando quase todo o seu ciclo de vida.
Então, a gente seguiu, esse estudo também ele começou com coletas indiretas, e a gente seguiu adiante, né? E qual que é a importância, né, da história natural para o estudo de ictioparasitologia? Primeiro que a gente já fazia uma coleta direcionada para diminuir o estresse do ambiente e também o estresse causado na assembleia de peixes locais. E, por exemplo, o local que os hospedeiros ocupam na coluna d'água, ninguém sabe. Como esses hospedeiros experimentam ambientes, interações ecológicas interespecíficas, como alimentação, reprodução, competição, interespecíficas, né? E tudo isso a gente precisa de mais informação de história natural para entender. Então, para entender interação, a gente precisa de mais informação ainda, a gente precisa de informação de outros agentes que estão ali, né? De outros organismos. Então, notem o tamanho desse peixe, o adulto chega até 3 centímetros, são cascudinhos muito pequenos, e isso levou a minha aluna, que vai defender agora semana que vem, a Andressa, para fazer o estudo de história natural de 2 espécies de peixes de loricarídeos, né? Então, ela vai fazer o estudo de história natural de loricarídeos, tá? E o que ela vai observar? Ela está observando todas as informações. Então, ela observou a espécie Curculionídeos luteofrenados, isonótis combrodonto, no riacho, aqui é a Andressa. E o que ela observou? Ela observou que esses... Ops, não está passando? Deve ser porque a imagem está muito pesada e demora um pouquinho para carregar. Aqui. Ela observou padrões de atividade e uso de habitat. Então, esses peixes eles são principalmente ativos no período crepuscular. Ela observou 4h30 da manhã até 5h30 da tarde, em 3 substratos, né? Seixos, plantas e troncos. E o que ela observou, né? Depois na natureza, eu falei para ela, olha, leva esses bichos aquários, você não vai perder nada, é sempre legal, você pode observar mais coisas. E recentemente, há 15 dias atrás, esses peixes começaram a reproduzir em aquário, já estão indo para o 4º evento reprodutivo. Então, ela fez imagens como essa, né? Do ovo aqui com o embrião, a zona pelúcida, o alevino, aqui o jovem, aqui mostrando o adulto. Essa espécie é muito diminuta, a gente jamais conseguiria ver isso na natureza. Então, os estudos no ambiente natural e em aquário, eles se complementam. E ela conseguiu observar uma coisa muito interessante, que é o dimorfismo sexual nesses cascudinhos. Então, aqui mostra os machos, né, com essa papila urogenital cônica, aqui, papila urogenital cônica, e um retalho cutâneo no primeiro raio da nanadeira pélvica. E aqui, essas modificações no período reprodutivo, elas são ausentes na fêmea. Então, isso foi muito importante, esse tipo de observação, porque, inclusive, esse dimorfismo sexual, ele é sutil. Em aquário, quando ela manipula os peixes, ela consegue observar, mas na natureza a gente não ia ter esse refinamento de dados. Então, muitas vezes é muito importante a gente estar trabalhando, né, fazendo manipulações experimentais em campo. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os projetos atuais. Esse ano eu recebi um convite da Renata Mazei, aqui na foto. Ela fez o seu doutorado, né, fora do país, e as pessoas sempre perguntavam para ela trabalha com comportamento de peixes marinhos, ela vem do mar, e como é que são os ciclídeos, né, da Amazônia, os ciclídeos no Brasil, porque a gente vê muita informação sobre ciclídeos africanos, e as pessoas na Europa, nos Estados Unidos, saem dos seus países para irem na África estudar esses ciclídeos. E aí ela escreveu um projeto e recebeu um recurso na Universidade de Colômbia, em Nova York, para estudar ciclídeos na Amazônia. E ela entrou em contato comigo e nós fomos a campo, né, fazer algumas observações preliminares desse projeto. Então, o background desse estudo, né, a base dele, a justificativa, é que a gente tem muitas informações sobre esses ciclídeos africanos. E o que a gente tem dos ciclídeos sul-americanos, né? A gente tem um trabalho mais completo de 1969
da Loe Macônio, da Rosemary Loe Macônio. E o que foi feito depois? A gente tem vários estudos com ciclídeos, né, pontuais, mas nada muito longo, nem juntando essas informações. E aí a gente caiu aqui, né, na minha área de estudo, aqui aquela maravilha, arco de desmatamento, né, soja, milho. E no meio de todos desses impactos do florestamento, a gente tem regiões ainda que estão, né, ilhas de floresta. Então, a gente foi mergulhar aqui, numa região aqui no próximo ao Rio São Benedito, que é o afluente do Rio Telespires, nessa lagoa, que eles chamam de Lagoa Azul, e também na ecorregião Xingu Tapajós, também numa lagoa que eles também chamam de Lagoa Azul, né? Aqui já é sul da Amazônia, né, gente? Pegando aqui o norte do Mato Grosso e ali pegando já uma parte do Pará. Quais eram os principais objetivos desse estudo? Explorar essa diversidade de hábitats dos ciclídeos, né? Aqui na região da Amazônia, principalmente aqui na região de alta floresta, registrar essa diversidade de organização social, que é muito grande, estratégias sociais nesses ciclídeos. A gente também quer fazer um guia de identificação para distribuir, né, livremente para as pousadas da região. E os objetivos futuros é aumentar esse canal de comunicação entre essas pousadas, né, e viabilizar e promover a continuidade do trabalho, porque a gente só consegue fazer pesquisa aplicada com uma boa base, né, de pesquisa. Então, o caminho agora é esse, né, aumentar essas pesquisas. E também a gente quer converter essa prática recreacional de pesca. Muitas pessoas das pousadas reclamaram para a gente sobre essa prática de pesca, por quê? Porque muitas vezes os peixes morrem, eles observam os peixes morrendo, mas enfim. E a gente quer trocar essa prática, né, para uma prática parecida com os passarinheiros, né, passarinhar, uns birdwatching, que é a observação através de snorkel, supraquática, e isso já é uma demanda que já está vindo desses ambientes. Eles querem mudar o tipo de turista que vai pescar lá e receber um turista que tem um perfil do turista que vai observar passarinho. Bom, então, só para mostrar aqui para vocês, né, essa aqui é a primeira lagoa, do afluente do Telespires, a Lagoa Azul. Então, aqui está a Renata colocando algumas câmeras, a gente observou algumas dessas espécies de ciclídeo, aqui clinicicla, pistograma, équidens. Aqui é um outro ambiente que nós observamos. Então, aqui nós fizemos transectos, né, de 20x4, registramos abundância, tamanho de grupo, tamanhos também do indivíduos. Nesse é um tipo de ambiente, a cor da água é cristalina, é realmente impressionante. Então, a gente consegue ter imagens muito boas como essa aqui. Então, nesse estudo, a gente focou nessa espécie de geófagos, que é uma espécie nova, tá? Muito bonita. Esse aqui é o macho, tá? Aqui está a fêmea, eles estão guardando um ninho. Aqui, a gente levantou algumas informações, né? Como... Vamos passar aqui o próximo slide. Algumas informações como cuidado. Então, nessa lagoa, a gente conseguiu observar todo o ciclo de vida desses geófagos, né? Aqui o ninho, tá? As larvas, essas larvas ainda elas não se deslocam. Aqui, quando as larvas começam a deslocar, aqui as larvas em maior tamanho. Então, a gente tem muitas questões ainda para responder, né? Mas a gente observou que o cuidado é biparental, e entre outras coisas. Mas uma das coisas que eu queria falar olha aqui, olha aí, geófagos. Tá? Nessa expedição, o objetivo principal é levantar a maior das informações de história natural sobre os ciclídeos brasileiros. Mas nós também levantamos informações sobre outras espécies de peixes. Então, todos os mergulhos que nós fizemos, nós anotamos várias informações sobre as espécies. Aqui estão cardume, né, de curimatídeos, forrageando. Então, o objetivo é levantar o maior banco de dados, né, sobre história natural aqui na região. Bom, então, né, o declínio de estudos de história natural ele é exacerbado, né, e muito comentado. Eu acho que no Brasil a gente não sentiu tanto esse declínio, os estudos têm aumentado, né? Muito pulverizados ainda, mas têm aumentado. Eu vou discutir mais outros detalhes sobre isso. E atualmente também eles são restritos
com documentação de campo, coleta, né? A gente tem protocolo para tudo, macaco, rato branco, mas não tem para peixe. Recentemente, até o Conselho de Veterinária, né, falou que só para ter peixe em aquário tem que também ter um veterinário. Essas são algumas das dificuldades. Levantando, né, fazendo levantamento na Sociedade Brasileira de Etologia sobre onde estão, né, os cursos que oferecem disciplinas no qual as pessoas podem se treinar para observar a natureza. E aí eles passaram uma lista, mas essa lista é muito incompleta ainda, né? Então, assim, cabe todo mundo que trabalha com comportamento, história natural, cadastrar aqui, fazer o cadastro do seu laboratório, para a gente conseguir fazer um levantamento mais importante disso. E eu acho que hoje, né, quando a gente pega a referência de história natural de vertebrados, tanto para peixe marinho, água doce, é o Ivan Sazima, né? E através dele a gente teve, né, o Jansen, José Sabino, né? Não vou citar aqui várias pessoas, vou citar as pessoas que fizeram parte da minha formação, mas a maioria das pessoas, né, que trabalham com história natural, tanto no ambiente marinho como de água doce, vieram dessa escola. E hoje a gente chegou num ponto, né, que os estudos a gente já está observando que não pode ser visto, né? Então nós temos limitações sensoriais, né? Eu consigo, inclusive já estou precisando mergulhar com óculos, mas no caso com lente. E a gente, nossos órgãos sensoriais, eles têm limitações, então às vezes a gente não consegue observar tudo. E a tecnologia, ela pode auxiliar, né, a gente aprimorar essas informações da natureza e diminuir a tendência do observador. Então, estudos recentes tecnológicos têm melhorado essa escala de resolução com as quais nós podemos dissecar as interações entre os animais. Eles também estão revelando novos meandros, interações sociais de animais em resoluções espaciais e temporais assim, que a gente nunca pensava obter. E aí ele torna o quê? O que é invisível, visível. Mas nós estamos em outro processo, né? Principalmente no Brasil. Então, a gente tem pouca habilidade para separar dados biológicos dos dados fabricados pelos computadores, né? Das modelagens. As pessoas fazem modelagem, mas têm dificuldade para explicar seus resultados, porque não tem base de história natural dos peixes. Os naturalistas estão morrendo, deixando poucos herdeiros, né? Aqui o Gonçalo escreveu isso, a gente tem que motivar o jovem, realmente, essa nova geração, é uma geração pouco conectada à natureza, mas eu acho que isso cabe a nós, fazer e participar, né, dessa mudança, dessa reviravolta. E a situação futura é realmente, né, complementar essa educação de pesquisadores com métodos e abordagens de história natural, para até gerar novas hipóteses. Como eu sei que vários dos meus trabalhos, as hipóteses são geradas baseadas em dados de história natural. Obviamente que agência de fomento, governo, editores, né, tem que abraçar a importância da história natural na ciência aquática. E a gente geralmente acaba tendo que fazer o seguinte, utilizar uma SR-chave, no caso do Bico Falcatus, e aí ela abre um guarda-chuva para estudar a história natural de outras espécies. Então, não vou me delongar muito, mas a Biotrópica, esse ano, em 23 de março, ela lançou uma categoria, Novos de Campo de História Natural. Tá? E por que ela lançou essa categoria? Justamente por causa da demanda. Então, a gente já está tendo uma mudança. Né? As pessoas estão vendo que não adianta ficar naquela modelagem, sem informação sobre a espécie. Precisa de base robusta de dados de história natural. A Ecology também, né, fala que a compreensão da ecologia dos organismos depende, né, de dados de história natural. Eles pedem muita imagem, né, fotos para publicação. E a gente tem, por exemplo, né, quando a gente fala de dados, base de dados, a gente tem o CIBR, né, que é justamente monitoramento da biodiversidade, banco de dados, né, Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. E o que a gente tem para a história natural? Né? A gente até colocou o laboratório lá, mas a gente coloca o quê? Uma lista de espécies. A gente não tem informação de biologia disponível tão organizada como a gente tem nas coleções científicas. O mais próximo que a gente tem disso é
Fishbase, né? Fishbase é uma base que foi criada pelo Daniel Paulo e o Froese 30 anos atrás. Ano passado o Fishbase comemorou 30 anos. E aqui eu peguei como exemplo a espécie que minha aluna está trabalhando. A única referência é a referência de descrição do artigo, não tem mais nenhuma outra referência. Então, cabe nós, pesquisadores, alunos, alimentar esse banco, tá? Que é muito importante. Eu acho que ainda é prematuro a gente falar em criar um banco de história natural para o Brasil. Acho que a gente primeiro precisa alimentar essa plataforma, que é o Fishbase, mas a gente pode até pensar, amadurecer essa ideia de que é uma plataforma para dados de história natural, igual o ICMBio tem feito, né, para as espécies ameaçadas, mas isso deve ser amadurecida. E mexendo ontem no Fishbase, né, para colocar essa imagem aqui, eu descobri um novo campus, né? Esse campus, ele fala sobre o quê, gente? Sobre sistema de vídeo subaquático remoto. Quando você coloca um vídeo debaixo d'água, coloca uma isca, geralmente sardinha, peixe, para atrair os outros peixes e fazer imagem. Então, agora no Fishbase, pode colocar imagens, né, de vídeos subaquáticos. Eu achei isso muito legal. Por quê? Isso diminui o impacto no meio ambiente, porque a maioria dos peixes, muitas das informações que estão no Fishbase são de peixes que foram mortos e pegaram informações indiretas. Então, eles têm um guia lá de como você fazer, né, como você contar, mensurar os peixes, para inserir nesse banco de dados, tem um protocolo, e aqui eles indicam utilizar 2 tipos de sistema de vídeo remoto, né, que é quando você coloca lá a câmera para filmar sem a presença do observador. Então, tem um aqui que fica no fundo, né, que é para o ambiente marinho, a gente não tem nada para o ambiente de água doce, e o que fica no meio da coluna d'água. Tá? E aqui, para finalizar, quando eu estava preparando essa apresentação, eu acabei lendo de novo o artigo do Kenneth Abel, que ele conta toda a sua trajetória, sua história, trabalhando com história natural, mas ele trabalhou num ambiente, né, costeiro, na Califórnia, com águas cristalinas, e nunca teve nenhuma alteração ambiental. Então, ele trabalha há mais de 20 anos nessa região. Ele deu algumas dicas de o que fazer, né, para passar uma vida trabalhando com história natural. Então, ele falou, escolher bons orientadores e mentores, co-orientadores, escolher bons colegas, incluindo alunos de graduação, pós-graduação, doutorandos, que eles vão resultar em associações de longo prazo, lecionar história natural todo dia, sala de aula, no campo, para o vizinho, estagiário, para o público em geral. Falar sobre natureza, né? Não distinguir entre ciência básica e ciência aplicada. A única diferença é o tempo, né? Para você fazer uma ciência aplicada. A localização é crítica para os estudos de campo, então, né, cuidar, porque às vezes você escolhe um local para ser sua estação de pesquisa, esse local pode construir uma usina. Ficar atento, ainda muito para aprender, né? Então a gente nunca desistir de aprender, né? Tá sempre lendo, informado, ter curiosidade e trabalhar muito e se divertir também, né? Porque eles se complementam. Bom, então a única coisa que eu tenho para falar para vocês agora é que a separação do mundo natural da sociedade, geral dos cientistas, né, em particular, né, é um sinal de que não vai ser fácil a gente resgatar, né, tudo isso. Mas a gente tem que ser otimista e acho que chegamos num ponto de virada. Então, vamos olhar a natureza mais atentamente. Eu acho que é isso que todos nós precisamos fazer. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar falando hoje aqui para vocês. Obrigada. Aqui é o site do meu laboratório, se vocês quiserem alguma informação adicional. E eu acho que era isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Lu. Foi fantástico. Só para passar, a gente para estar à vontade, né? De mergulho. Poxa. Foi muito massa. Bom, vários elogios aqui no nosso chat. Eu não consigo ver o chat. No Facebook também. Mas daí a gente pode deixar aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, só abrir o áudio, fazer alguma pergunta ou escrever no chat também. Fiquem à vontade.
Só dar uma olhada aqui no Facebook, rapidinho. Bom, ainda não tem nenhuma. Eu queria só comentar uma coisa. Eu achei muito legal, eu não estava sabendo do Biotrópica, sobre essa sessão de história natural. Isso é muito legal. Não, é incrível, porque eu também não esperava, entrei lá para submeter um artigo e me deparei com a notícia muito recente. E agora várias revistas, né? Então, porque, por exemplo, às vezes a gente tem N igual a 3, fez uma única observação, só que essa observação é importante para gerar uma hipótese. Então, as revistas elas estão começando a aceitar. Só que eles pedem é que você tem que ter um desenho, uma imagem ou uma filmagem. Você tem que ser muito bem documentado. E eles falam uma coisa muito interessante. A escrita tem que ser muito boa, a história contada tem que ser muito boa, que é uma tradição já dos estudos de história natural. Claro, fala já que é uma história, né? Você tem que ter uma historinha muito bem contada. Oi, Miúdo, Luciano. Fala, tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse tema, assim, com a Lúcia. Primeiramente, parabéns pela palestra, parece incrível, gostei muito, é um tema muito legal. Mas é só complementando essa parte que você falou que da história natural, as revistas geralmente, por causa do N muito baixo, não aceitam os trabalhos. Então, qual é a barreira para a gente fugir disso mesmo? Que os trabalhos em história natural você não consegue coletar, sei lá, 30, 40 riachos numa distribuição espacial muito grande que vai permitir um trabalho com grande interesse das revistas. Mas qual é a sua dica para, mesmo com o N amostral baixo, conseguirmos publicar um trabalho de história natural e ser bem aceito pela comunidade científica em geral? Antes, era tentativa e erro mesmo. A gente vai tentando até conseguir. Mas agora, com essa abertura dos notas de campo nas revistas científicas, eles estão aceitando vários formatos, inclusive na Biotrópica, e tem uma outra revista que eu não estou recordando. Peraí, uma revista de ecologia, Astral Ecology. Ela também tem nota de campo. E eu entrei lá, tem um monte de trabalho de brasileiro, com morcego, sabe essas câmeras trap? Gente que observou alguma coisa interessante na câmera trap, vai lá, observou uma única vez e manda notinha. Eles estão aceitando praticamente todas as notas, desde que sejam... tem que ter uma imagem, né? Mostrando que você observou. Então, isso mudou. Tá? Isso mudou e eu estou até com também, por exemplo, aquele trabalho que eu mostrei para vocês, do jovem Matrechan que rouba o fruto da boca do piau. A gente vai mandar também uma notinha pequenininha, a gente observou isso em alguns riachos, mas N super baixo. Inclusive, na filmagem, eu não pego esse momento, por isso que tem o desenho, né? E a gente vai mandar para essas revistas. Então, eles estão aceitando notas de campo. E eles falam que na nota de campo é simplesmente colocar o que você está vendo. Então, mudou muito isso. Sim, é importante. Que é um movimento forte que vem para ficar. É importante saber isso porque são os gaps de conhecimento que nós temos e esse gap de história natural é muito importante. Nós não estamos preenchendo esse gap, está passando direto com a área mais espacial e esquecendo dessa parte que é conhecer o bicho mesmo que ele faz, que é a parte mais importante de tudo, para saber como preservar a espécie. Primeiro é preciso conhecê-la, né? Uhum. A gente não pode falar de conservação sem ter nenhuma informação, né? Base biológica. Eu coloquei no chat o nome da revista Astral Ecology, que tem muito brasileiro publicando, muito estudo. E é muito legal, porque às vezes as pessoas colocam algumas ilustrações, fazem desenhos, às vezes tem até uns quadrinhos com umas conversas, assim. É bem divertido e o viés mesmo é para conservação e divulgação, né? Sim, obrigado. Obrigada Parabéns. a você, Luciano. Obrigado, Lucélio. O Fritz fez uma pergunta aqui para você comentar alguma coisa de fazer história natural em águas sem transparência. Só choro, né? Porque não dá para ver nada. Não, mas a gente tem soluções. Se não dá,
Nada, absolutamente nada. Então, a gente só tem uma opção: coletar a espécie e levar para o laboratório. E aí tem que fazer todo o processo de aclimatação, ver se a espécie vai se adaptar ao ambiente de aquário, mas não tem outra chance. Ou tentar observar essa espécie em outros locais. Por exemplo, vocês viram a coloração do rio Telespires? Não é clara. E o matrichã não fica em água rasa. Então, hoje aqui na minha área de estudo, eu não consigo mais observar ele. Então, eu tenho que ir para outras áreas de água clara onde tem a espécie. Então, se a água é escura, só tem uma opção: coletar a espécie na natureza e levar ela para o ambiente de aquário, para o cativeiro. O que tem algumas limitações, né? Alguém mais com alguma pergunta? Fiquem à vontade. Ei, Lucélia. Oi, João, tudo bem? Tudo bem? Zé Sabino, todos os amigos, Luciano, tudo bem? Bom dia. É muito bom, né? O Zé escreveu aí no chat que é um bálsamo, realmente é um bálsamo, né? Eu e o Zé fomos alunos do Ivan Sazima, né? E é muito bom ver essa linha de pesquisa que quase morreu, né? Muito pouco pesquisador atua, mas às vezes muitos pesquisadores têm capacidade de fazer e não estão fazendo por conta das exigências de revistas, né? Mas eu queria fazer só um contraponto assim do estudo de história natural também, como é importante para a taxonomia. Eu também trabalho com herpetologia e por muito tempo eu trabalhei com IECI, né, e tive contato com o professor Eugênio Isaacson, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele não trabalhava com história natural, mas ele falava uma coisa maravilhosa, assim, como é muito difícil trabalhar com anfíbio, porque não tem escama para contar, não tem espinho para contar, então a taxonomia é mais complexa, você precisa observar o bicho, porque o bicho, às vezes, ele vira a cabeça de uma maneira diferente, ou se comporta na natureza de uma forma diferente. Então, ele falava assim, eu vejo nos alunos novos muito afoitos para coletar e não observam. Então, assim, a palavra de um senhor que não trabalhava com história natural diretamente, mas acabava na taxonomia usando muito de observação naturalística para separar as entidades. E ele era um taxonomista fera, né? Ele descreveu vários anfíbios da Mata Atlântica. Então, é maravilhoso ver isso, e eu também, nas minhas palestras, sempre tento animar a garotada nova a pular para o nosso barco, né, de história natural, que é tão basal e tão importante para tudo, né? E parabéns, é maravilhoso ouvi-la e ver essas imagens maravilhosas aí. O Luciano também ficou com água na boca para ir para o campo. Sim. Todo mundo preso em casa, mas vamos em breve. Parabéns, obrigado, tá? Obrigada, João. Essa fala é muito importante, porque... E eu lembro que na época que eu tinha mais tempo, na época do mestrado, eu comecei a enviar informações de história natural para o banco de dados do FishBase. Mas depois disso, no doutorado, eu não fiz mais isso. E quem aqui faz? Eu pergunto. Porque todo mundo, mesmo quem coleta em riacho, no rio, se acaba vendo, nossa, essa fêmea está ovada. Então, aqui é o período reprodutivo da espécie. Ninguém lança as informações lá. A gente também tem que se cobrar um pouquinho, né? E fazer isso, porque você entra lá no FishBase, peixes norte-americanos, né? Da Europa, completinha a ficha. Tudo bem, não vamos comparar, né? O estado que eles estão lá, estão dando luz na nossa frente, porque a gente está descrevendo a espécie ainda. Mas quando você entra no Brasil, mesmo quem já observou alguma coisa, não tem informação. Então, acho que a gente podia começar até com os nossos alunos. Olha, terminou o mestrado, o doutorado, beleza. Agora vai lá, coloca suas informações que você observou de biologia, de história natural do peixe, cadastre lá no FishBase. Porque eu acho que às vezes a impressão que dá é que a gente não está fazendo nada. E a gente está fazendo, a gente pode estar até não comentando muito bem. Mas a gente está fazendo alguma coisa sim. E eu acho que a história natural aqui no Brasil, ela tem aumentado muito. Tem muito mais gente interessada.
E realmente uma das limitações as publicações, né? Porque se for pensar se for precisar de uma revista de alto impacto para se manter na pós-graduação, aí você não consegue fazer isso com notinha. Mas, por exemplo, uma nota de campo na biotrópica, o impacto é quase 3, o fator de impacto. E eles estão aceitando a nota. Não, que você vai fazer, todo mundo aqui vai ficar muito animado quando vê essas notas de campo. E tem muita coisa do mar, né? O João sabe disso porque a galera marinha, né, sempre publicando mais coisas, até porque vocês têm mais oportunidade de ver, né? Você chega no Rio, nem sempre a água é clara, né? Quem tem a oportunidade de estar na água clara há mais de 20 anos é só o Zé. Que tem bonito no Posso quintal. falar rapidinho? Claro. Pode, claro. Quero agradecer muito a sua palestra, realmente inspiradora, assim, de verdade, ela vem como um bálsamo, justamente por causa dessa negligência precoce, vamos chamar assim, da história natural. A gente segue e tende a buscar padrões de excelência, de relevância e de impacto, né, na academia. Isso é o norte que todos perseguimos. Mas eu acho que a gente, especificamente na ictiologia neotropical, nós erramos ao querer replicar modelos e formatos que são feitos em lugares como Europa e América do Norte, que a fauna é muito bem conhecida. Uhum. Então, você pode e deve fazer realmente a modelagem, isso não exclui a gente fazer isso no Brasil, mas sem negligenciar... eu me sinto assim, quando eu entro num grupo de ictiologia, sabe aquela sensação assim de cachorro magro, de que faz uma ciência de segunda categoria. Isso é muito ruim, porque, na verdade, você acaba excluindo a possibilidade de muito daquilo que você falou, de colaboração, de crescimento mútuo, né? Então, a gente tem, acho que o exemplo dessa tendência a recriar ou formatar a história natural, usando de ferramentas que 20 anos atrás a gente nem sonhava ter, né? Então, fazer vamos dizer, uma história natural 2.0, né? Usando das linguagens aí da mídia, né? E eu acho que a gente tem gente muito boa, pessoas espalhadas por diferentes lugares, que a gente pode ressignificar, né, usando um termo aí mais do pessoal do ensino, da comunicação, ressignificar a história natural fazendo uma história natural 2.0. Eu adoro isso e continuo acreditando muito nisso, né, e fico muito feliz de ver a Lucélia e tantas outras pessoas podendo fazer isso. Obrigado. Obrigada a você, Zé. Obrigado, Zé. Alguém mais alguma pergunta? Não? Então, Lucélia, muito obrigado pela palestra. Uma satisfação enorme, muito, muito legal ver e mata um pouquinho da nossa saudade de encontrar vocês aqui, já que o IBI está se afastando um pouco, né? Mas acho que agora, outubro do ano que vem, a gente se encontra. Mas muito obrigado pela participação e a participação de todos também, tá bom? Então, obrigada a você. Só para fazer uma propaganda aí, no próximo EBI, eu, Gabriel Brejão, a gente vai estar falando um pouquinho de história natural de peixes, né? A gente vai debater esse assunto sobre bancos de dados, história natural, como a gente pode estar progredindo, né, nessa parte. Então, em breve, né? Em breve também estou morrendo de saudade de todo mundo, de abraços, né? De conversa olho no olho. E agradeço demais a oportunidade de estar contando um pouquinho, né, dessa história. Até ontem, quando eu estava separando os slides, aí vai cair na ficha de algumas coisas que a gente não para, né, para organizar. E foi muito gratificante, sabe, lembrar de toda essa história, de todo mundo aí, né, que viveu aqui junto comigo isso. O Raoni mesmo tem 2 trabalhos muito lindos com ciclídeos,
né, que eu não citei aqui, porque ele está no grupo, ele pode falar isso para vocês numa outra oportunidade. Mas eu que tenho a agradecer de estar podendo aqui dar voz aqui para os peixes, como o Zé fala, né? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Lucélia. A gente tem que interagir bastante, Lucélia, porque também no EBI haverá um simpósio, né, de narrativas, né? E quem faz divulgação, então vai ter gente da NetGeo, da BBC, no grupo, né? E acho que a gente tem que conectar para um retroalimentar o outro, fazer um bem bolado. Pode contar comigo. Vai ser bacana. Pode contar comigo. Legal, legal. Gente, então é isso. Muito obrigado, Raoni. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez a Lucélia pelo convite, agradecer a todo mundo, pessoal. Semana que vem tem mais, né? Tem. Então, muito obrigado, pessoal. Se cuidem. Usem máscara. Muito obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.